distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para a sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar Medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real. Olá, eu sou o professor Bruno Valverde, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de Direito da Finca é um curso totalmente inovador, um curso que traz já para o primeiro período as disciplinas práticas, como por exemplo, o Direito do Consumidor. Ou seja, no primeiro período, o aluno já está em contato com as disciplinas práticas da grade do curso. Aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho, a inovação faz a diferença, com professores altamente qualificados, com todo o material de suporte, com biblioteca virtual e muito mais. Um curso de Direito pautado na prática, aliando a teoria necessária à prática do dia a dia do mundo jurídico. É isso que nós buscamos aqui na Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o Vestibular 2021. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E no último 13 de outubro, nós comemoramos o Dia do Fisioterapeuta. Dia importante para todos nós, um profissional que se destaca, né, na equipe multidisciplinar e tem uma validade de um tamanho imenso. E hoje recebemos aqui em nossos estúdios a professora Fabiane, professora do curso de Fisioterapia da Faculdade Finca, e também a Muriel Ferreira, que é psicóloga. E o assunto, logicamente, que é fisioterapia. Um dia importante para todos nós, né, professora? Sim, com certeza. O dia 13 de outubro é um dia onde a gente pode rever, né, nossas memórias acadêmicas, profissionais, comemorar também um dia bem valioso, né, de uma profissão que está aí ascendendo,
né, ainda mais agora com a pandemia, a gente pôde perceber, né, o quanto é importante a nossa profissão. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre a fisioterapia hoje. A senhora, hoje estamos aqui no Sala de Opinião, acompanhada com a professora Muriel, psicóloga. E a psicóloga tem um papel muito importante nesses cuidados também, principalmente quando o paciente está acamado ou em recuperação das suas problemáticas, né, professora? Sim, com certeza. A gente tem uma interação grande, né, entre os profissionais de saúde, mas com a psicologia quase que todos os momentos, né? Porque o nosso corpo, ele fala. Então, as pessoas, quando sentem alguma dor, quando estão num processo de reabilitação, elas também, não é só o corpo, é o emocional, é o psicológico que está ali também, né, em função, sendo naquele momento comprometido. E muitas vezes o paciente ele só quer ser ouvido. Muitas vezes ele chega no centro de reabilitação e ele quer muito mais que nós passamos a olhar um pouco mais para ele, entender o contexto dele, e aí também através desse momento em que a gente olha um pouco no olho, que a gente escuta aquele paciente, o processo de reabilitação já começou. Então a gente diz assim, com todo o respeito, né, as profissões, que a gente acaba sendo um pouco, né, terapeuta ali, um pouco psicólogo, lógico, a gente não tem como fazer uma interferência profissional, mas a gente encaminha para um profissional psicólogo para ajudar quando necessário. E nesse momento de troca a gente acaba também tendo muitos ganhos terapêuticos com os nossos pacientes. Professora, nós como psiquiatra, como médico psiquiatra, nós não sabemos viver sem o apoio também da psicologia. É uma das profissões em esteio para nos dar suporte nas clínicas, nos atendimentos, é a psicóloga. Então, a psicologia tem um papel muito relevante, não só para nós psiquiatras, mas em todas as profissões, como a da senhora também, né? E na psiquiatria, essa importância, ela tem um valor extraordinário. Verdade, com certeza. Eu costumo dizer, inclusive, para os meus alunos, né? Quisera que todos nós, seres humanos, pudéssemos ter a possibilidade, a oportunidade de fazer uma terapia, de ter acesso ao profissional, porque é muito bom. Eu já faço terapia há algum tempo e a gente sabe o quanto que tem resultado, né? O quanto que é bom para a gente. E aí, se todos, né, a gente pudesse ter, como o senhor falou, tem uma interferência tanto para o profissional, para a gente como profissional de saúde, para a população, para a comunidade em si. Então, realmente é uma profissão de uma relevância imensa. Professora, existe um trabalho interessante, muito importante, que sempre tem se destacado e tem ganho uma relevância muito grande, como na terapia, né, que é a terapia assistida por animais. E, logicamente, que a psicologia, junto com o fisioterapeuta e demais profissionais, eles conseguem recuperar, muitas vezes, pacientes que teriam uma dificuldade muitas vezes, muito mais difícil se não fosse essa terapia assistida. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, as duas falassem um pouquinho sobre isso. Então, a terapia assistida por animais, ela no Brasil, né, no nosso país, ela ainda é um pouco tímida. A gente ainda tem uma atuação ainda bastante a se explorar. E foi uma das propostas, justamente por isso, a proposta da gente iniciar a disciplina no curso aqui na finca, para que os nossos alunos pudessem ter essa vivência, essa interação com a reabilitação juntamente com animais, através dos benefícios que essa relação homem-animal pode trazer para a reabilitação. E aí a gente consegue ver, através de vários trabalhos científicos já comprovados, a grande relevância desse trabalho. Por quê? Porque através da interação do homem com o animal, ele consegue ter resultados, às vezes, muito mais expressivos. Às vezes, uma criança que ela tem dificuldade em falar, e a terapia assistida, independente se é com cavalo, se é com cachorro, né, porque tem a terapia, ela se divide, né, em alguns tipos de animais, às vezes a criança, naquele momento, ela consegue se desenvolver, ela consegue ter um ganho muito bom, que seja na fala, que seja no quadro motor, que seja no cognitivo, no psicológico. Às vezes ela não tem uma boa relação
com uma outra criança, não consegue ter uma boa relação com o adulto, e após esse processo da terapia assistida, ela começa a ter bons resultados, ela começa a melhorar. Então, a gente tem dentro da terapia assistida vários processos, tanto que ela é dividida em 3 partes. A atividade assistida por animais, a educação assistida por animais e a terapia assistida por animais, porque é diferente. A gente sabe que ter um animal de estimação, ele traz benefícios para a criança, para o idoso, para o adulto, né? Porque o animal, ele tem uma troca com a gente, né? Com o ser humano. Então, você troca um carinho, você troca um olhar, às vezes você está triste, e nessa relação ali com o teu cãozinho, com o teu gato, você acaba melhorando, você acaba distraindo dos seus problemas. Muitas vezes a pessoa perdeu o movimento do corpo e com essa interação acaba melhorando. Então, quando eu tenho essa troca, sem um profissional especificamente que trabalhe na área, a gente chama de atividade assistida por animais, porque é algo mais lúdico, que pode fazer em casa, que você pode fazer num espaço aberto, que você pode fazer na rua, que é essa relação que a gente tem com os animais no dia a dia. A educação assistida por animais é aquele momento em que o animal ele é trabalhado com a criança ou com o adulto na escola. Então, existe uma educadora, uma professora, especialista em terapia assistida por animais, em educação assistida por animais, na verdade, para trabalhar o contexto de aprendizagem. E aí a gente tem a terapia assistida por animais, que aí já é por um processo de reabilitação, onde vários profissionais podem atuar, desde que sejam capacitados. Aí eu gostaria um pouquinho que a Muriel falasse um pouco sobre essa questão mais profissional. Aí né? que entra a psicologia, no caso, o trabalho do psicólogo, professora? Com certeza. Os animais, eles servem como facilitadores, né? Eles quebram todas as resistências e todas as dificuldades. Muitos pacientes têm resistência à clínica, resistência a ambiente fechado. Quando muda o ambiente, eles acabam recebendo de uma melhor forma o estímulo do profissional, seja ele pedagógico, aprendizagem, motivacional, social ou até mesmo reabilitação. Quais são os animais que vocês têm conseguido fazer com essa prática mais acentuada? Além do cavalo, o cachorro, tem outros animais? Tem alguns estudos, mas muito pequenos ainda, com coelhos e com porco, com aqueles pigs, né, a raça pequenininha, mas nada ainda em grande significância. Até com cachorros a gente ainda tem poucos. Em Porto Velho, infelizmente, a gente não tem algo relacionado a esse trabalho. A gente tem nos grandes centros que fazem um trabalho em hospitais, em lares de idosos, em creches com crianças, mas é uma relação muito mais de visitação. Então, agrega um terapêutico, mas é muito mais lúdico. A terapia assistida mesmo, o que a gente tem com resultados mais expressivos, né? Com objetivos específicos, é a ecoterapia, que é com cavalo. Sim. Mas com relação ao resultado, quando que a senhora começa a perceber os primeiros resultados desse trabalho? Quero sim. Olha, cada criança, cada paciente tem seu tempo, mas a gente consegue ver com uma semana já, com uma primeira sessão bem realizada, conduzida de forma adequada com profissionais capacitados, a gente consegue já uma mudança ou no comportamento, numa atitude em uma semana. E resultados mais visíveis ainda com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso quem traz geralmente são os pais ou os acompanhantes ou a família mesmo, que está ali convivendo diariamente com aquele paciente. Os diagnósticos como que são feitos para encaminhamento para esse tratamento, professora? Inicialmente, quando o paciente vem para a fisioterapia, a gente faz a avaliação, né, geral, a nível geralmente neurológico, né, com alguma alteração neurológica. E aí, dentro do processo de avaliação, a gente vai determinar, né, as condutas que essa criança vai passar.
E aí, através dessas condutas, a gente pode fazer uma delas, indicar a ecoterapia. Então, eu posso indicar a eco como, igualmente, a gente faz a indicação de uma terapia manual ou de uma terapia, de uma reabilitação de Bobat ou de uma fisioterapia aquática. Então, ela é incluída como mais uma forma de tratar esse paciente. Porém, tem alguns pormenores, né? Essa criança, ou porque também pode ser para um adulto, né? Esse paciente em si, ele tem que estar aberto para essa nova terapia. Então, geralmente a gente conversa, explica. Às vezes a criança vai lá, né? Observa nos primeiros momentos, nem sempre ela aceita. Faz uma experimental, né? Faz uma aula experimental. E aí tem vários processos que podem conduzir para o paciente aderir ou não. Hoje, das condições é a questão financeira mesmo, porque é um tratamento que hoje ele é pago, né? Então, gera custos para a família, nem sempre as famílias podem ter essa condição. Então, é algo que a gente primeiro sugestiona. Então, olha, é bom, é indicado, mas nem sempre a família vai ter condições de custear. Então, a gente sabe que a gente vai buscando alternativas. Mas não tem um perfil único. Olha, essa criança aqui pode, essa não pode. A gente tem crianças bem limitadas motoramente, assim, quando a gente diz limitadas, dependentes funcionais, que não têm praticamente habilidade, e tem aqueles que são a gente indica por uma questão mais cognitiva, mais sensorial, né, que tem mais dificuldade numa relação social. E a gente sabe que o desenvolvimento motor da criança, ele não é só físico. Ele depende do emocional, ele depende do social. Eu já atendi crianças em que motoramente era bem, sem nenhum quadro patológico, sem nenhuma patologia específica de base, mas ela não andava por uma falta de quê? De uma condição social. E, às vezes, né, a terapia assistida com animais, ela pode ajudar, ela pode colaborar de uma forma muito efetiva e rápida essa condição da criança. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo no Sala de Opinião, mas já voltamos com esse mesmo assunto. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu sou o professor Cláudio Negreiros, coordenador do curso de Gestão de Segurança Privada da Faculdade Metropolitana. O curso de Gestão de Segurança Privada visa formar profissionais capacitados para atuarem na elaboração, planejamento e fiscalização de planos de segurança e análise de risco em segurança institucional. Também tem como foco formar profissionais com perfil empreendedor para atuar na otimização e implementação de tecnologia na área de segurança. Toda a estrutura e tecnologia a Faculdade Metropolitana oferece para você. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane?
A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Voltamos com sala de opinião, aqui com a professora Fabiana e a professora Muriel, psicóloga Muriel. Professora, nós sabemos estamos aqui discutindo com relação à terapia assistida por animais, da importância, né? Isso dentro de um curso como o nosso, de graduação de fisioterapia, ele cria novas oportunidades, novos estímulos. E como que a senhora consegue colocar essa disciplina dentro do curso? Então, você fez uma pergunta bem desafiadora. Por quê? O próprio aluno, e eu tive essa experiência, ele também se pergunta: que disciplina é essa? O que eu vou fazer nessa disciplina? Professora, a gente vai estudar o quê? E aí calma, nós vamos estudar a interação animal-homem. Mas como? Com fisioterapia, né? Por quê? Para que lado vai? E aí, quando a gente começa a conversar sobre essa relação, os benefícios que a relação do animal com o homem traz, inicialmente eu conduzo trazendo vivências do nosso dia a dia. Porque a maioria das pessoas hoje tem um animalzinho em casa. Então, ela já sabe que essa relação de dependência, e às vezes dependência emocional, ela traz benefícios, porque traz um sorriso, traz uma melhora, né, psicológica, traz uma melhora motora. Às vezes é uma criança que não andava, que passou a andar depois que teve um cachorrinho. E aí ele começa a entender que tem uma relação sim. E aí eu começo a explicar que a terapia assistida por animais é mais o quê? É mais um meio em que nós, como fisioterapeutas, temos para promover a reabilitação, seja ela de uma criança, seja ela de um adulto, de um idoso, né? Então, ela é mais uma fonte que a gente tem de tratamento. Só que, para que a realização aconteça, é de extrema importância que ela ocorra por um profissional, fisioterapeuta capacitado. Então, durante o curso, né, o aluno tem essa vivência, por isso que nós estamos nessa parceria lá com o Passo Amigo, para o aluno ter uma vivência prática, além da teoria, onde em sala de aula a gente discute o conteúdo, a gente conversa sobre os artigos e o que tem acontecido, né, de maiores relevâncias na ciência em relação a fisioterapia e nesse contexto, e na prática eles veem como que isso acontece na realidade, eles conseguem observar como que essa criança melhora, como que a postura dela fora do cavalo, como que muda a postura quando ela sobe a cavalo, como que é o comportamento dos dois, né? Não só da criança, mas também do cavalo, quando eles estão ali juntos na terapia. E aí ele começa a ver que realmente tem uma relevância, uma significância muito grande no processo de reabilitação. Então, para o aluno, é de uma extrema importância, um extremo diferencial, né? E isso é algo que eles percebem, poxa, que legal, eu estou tendo essa vivência antes, e que, infelizmente, né, tem pessoas que não conseguem ter essa vivência na grade curricular. Então, quando eu consigo inserir esse aluno em algo que ainda está um pouco tímido, né, principalmente na nossa cidade, que é algo que ainda pode crescer muito, ele também começa a valorizar o curso, começa a valorizar a faculdade. Nossa, que legal. Na minha graduação, eu tive essa oportunidade de ver algo que, de repente, um colega profissional só viu depois de formado, né? Ou nem viu ainda. Então, assim, isso para ele vislumbra, é algo que ele tem vontade de estar lá. Né? É um lugar que precisa ser um lugar longe, um lugar amplo. Então, é um lugar que não é longe, mas não fica no centro da cidade, né? Não fica no meio ali. Então, ele precisa se deslocar, tem um tempo de deslocamento e ele vai super empolgado. Professora, mas onde que entra na grade? Em que período que entra essa disciplina na grade da formação do aluno? Eles começam a interagir, né, a ter, depois que eles aprendem as disciplinas de neurologia, tanto adulto quanto pediátrico e genética. Então, eles já conseguem ter um contexto e uma visão das disfunções
neurológicas, né, do que pode acontecer tanto no adulto quanto a criança, e também as formas de tratamento. E a terapia assistida ela está junto no mesmo período que eles iniciam o estágio em neuropediatria e neuroadulto. Então eles conseguem, tanto quando eles chegam no estágio com a gente, prof, a gente viu um paciente lá que parece muito com o nosso. Será que não seria legal, não seria bom a gente indicar para ter... Isso eu já escutei, né? Será que não seria legal a gente indicar, nossa, eu vi meu paciente lá e eu achei tão legal. Então eles começam a ter essa relação da prática e dos resultados que essa prática pode ocorrer, né, dos benefícios e também assim da ampla possibilidade que ele tem a proporcionar o tratamento para aquela criança ou para aquele adulto. A professora Muriel estava querendo fazer uma observação e eu cortei, desculpe, professora. Não, essa questão deles vivenciarem, né, agora na prática pós-Covid, né, agora que todo mundo está praticamente vacinado, os alunos estão com uma sede de prática, assim, que eles chegam realmente de uma forma bem participativa, bem questionadores, eles perguntam muitas coisas e a gente está ali sempre à disposição, passando tudo que eles precisam saber para se tornarem futuros profissionais. Dá né? mais vida, né, à profissão, né? Sem igual. O restabelecimento do nosso paciente, então isso dá vida para o profissional também. Sim, sim. E a gente encaminha, assim, fala os cursos que tem que fazer. Quem é a entidade que regulamenta essa terapia no Brasil? A gente dá todas as informações para eles buscarem realmente, caso eles se identifiquem com essa área, tanto com crianças como com a ecoterapia e a terapia assistida com animais, para eles buscarem, né, aprofundar-se para fazer um trabalho bem, como é que se diz? Bem perfeito mesmo, com bastante dedicação. Professora Fabiana, a professora Muriel, ela está na frente, né, do Passo Amigo, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco ela também pudesse falar um pouco do Passo Amigo e dessa parceria, como que surgiu essa parceria? Então, quando o professor Reinaldo, coordenador do curso, né, conversou comigo para assumir essa disciplina, eu fiquei um pouco pensativa, né? Como é que eu vou dinamizar essa prática? Como é que a gente vai trazer essa vivência para o aluno? E aí foram surgindo algumas possibilidades. Eu conhecia já por um trabalho assistencialista o Torres, que é um aluno da instituição, né, do curso de veterinária. E aí, conversando com ele me falou do Passo Amigo. E me passou o contato da Muriel, falou, professora, pode ir lá, vai lá, ela vai lhe receber, conversa, e é uma possibilidade muito boa. E aí eu fui. E, por coincidência também, nessa mesma semana, um ex-aluno meu, que não tinha passado por essa oportunidade na graduação, mas que foi trabalhar lá com a Muriel depois. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, prof, eu fiquei lá um tempo, hoje eu estou para o hospital, mas pode ir e tal. Aí me deu as indicações. Eu entrei em contato com a Muriel e fui lá conhecer o espaço. E assim, fiquei maravilhada, que é um espaço super gostoso, é um ambiente muito agradável para a gente ficar. E nós conversamos e de prontidão, assim, ela já abriu o espaço, não, pode vir, traga os seus alunos, a gente vai aqui, que a gente compartilha, vai ser muito bom. E aí, em conversa com o professor Reinaldo, a gente firmou essa parceria de uma aula prática, né? Então, os alunos vão para lá, vivenciam um tempo, eles ficam um período, e aí, junto com os profissionais, eles acompanham o atendimento. Eles não trabalham, né? Eles acompanham o atendimento e conseguem conversar com o profissional, então conseguem entender o contexto daquele paciente que está ali, ele consegue entender o que está acontecendo e, junto com a vivência teórica dele, ele vai juntando ali as pecinhas e, no final, ele acaba entendendo o contexto da disciplina na grade curricular dele. Professora, quantos pacientes a senhora consegue dar assistência numa sessão como essa? Lá? Quantos? Tem no total por sessão? A gente consegue atender 4 pacientes 4 por horário. pacientes? Isso ao dia?
Não, é Por hora, né? 50, Por hora? 50 e 50 minutos. Fica onde, professora? Fica na Estrada da Penal, Estrada da Penal? quilômetro 3,5, fica dentro do Oásis, que é um pesque pague bem antigo aqui na cidade. E lá tem um espaço cedido para ecoterapia. Que beleza. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, mas voltamos também com esse assunto. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para a sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. Nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, eu sou o professor Bruno Valverde, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de Direito da Finca é um curso totalmente inovador, um curso que traz já para o primeiro período as disciplinas práticas, como por exemplo, o Direito do Consumidor. Ou seja, no primeiro período, o aluno já está em contato com as disciplinas práticas da grade do curso. Aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho, a inovação faz a diferença, com professores altamente qualificados, com todo o material de suporte, com biblioteca virtual e muito mais. Um curso de Direito pautado na prática, aliando a teoria necessária à prática do dia a dia do mundo jurídico. É isso que nós buscamos aqui na Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Voltamos com sala de opinião e estamos falando aqui sobre o Passo Amigo. Professora, Passo Amigo, como surgiu esse Passo Amigo e quais são as conquistas para a senhora como psicóloga, né? Pela importância do trabalho que a senhora faz, como a senhora se sente? É um trabalho muito gratificante. A cada paciente, a cada história, a cada evolução, a gente vai se renovando, né? Porque trabalhar com criança, com reabilitação, a gente precisa cuidar da gente também.
não é só cuidar do outro, precisamos nos cuidar muito. Então, é um trabalho muito gratificante, a gente consegue ver a vida de um outro modo. E o Passo Amigo surgiu há 10 anos, né? Recém-formada, fui fazer o curso lá em Brasília, na Andi Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Cheguei aqui e iniciei o centro devagarzinho. Um centro de ecoterapia, para funcionar de maneira regular, ele precisa ter um tripé, que é fisioterapeuta, psicólogo e equitador, que é o profissional que cuida dos cavalos. Esses 3 profissionais precisam ter o curso em Brasília pela Andi, para poder montar um centro com uma equipe técnica capacitada e que saiba o que está fazendo, né? Porque a gente sabe que a nossa formação ela é muito boa, porém, inserindo o cavalo, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, por isso, é exigido que tenhamos o curso em Brasília. É um serviço particular, né? Atualmente é particular, mas a gente tem apoio da Associação Brasileira dos Quartos de Milha. Ela dá uma ajuda mensal e, em troca, quer que a gente atenda alguns praticantes de maneira gratuita. Temos vários profissionais lá, tanto da área de saúde como os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogo, equitador. Atualmente estamos sem terapeuta ocupacional, mas isso é questão de tempo. Mas é uma equipe de quase 10 profissionais. Professor, os impactos dessa terapia nas pessoas, como é que a senhora vê isso, esses impactos? É de grande relevância, né? É super válido quando a gente chega lá, eu acompanho os alunos, né? E aí a gente vê os pacientes novos, aqueles que já sabem como se pôr, como o que vão fazer, para onde vão. E aí a gente percebe a vontade que as crianças têm de estarem ali. E aí a gente vê que nos primeiros momentos eu observei muito, e observei os pais, que os pais ficam num lugar, né, de recepção, eles não participam, eles só observam. E eu percebi a segurança que aqueles pais ficam, a tranquilidade do tempo que as crianças estão lá na terapia. Então, assim, para que isso aconteça, né, para um pai deixar o filho e ficar tranquilo, ele precisa ter confiança, né? E aí, eu acho que é um dos benefícios, a confiança no serviço. Outro, a interação que essa criança começa a ter com outra criança, as melhoras patológicas, né? A gente tem dentro da fisioterapia uma melhora de quadro motor muito grande, um alinhamento postural, uma diminuição do quadro de comprometimento mesmo dessa criança, às vezes uma diminuição de tônus, um controle motor, um controle de cabeça, uma criança que não sentava, que começa a sentar, aquele que não engatinhava. Então, a gente tem vários ganhos nesse processo e mais aqueles ganhos cognitivos. Então, eu tenho uma criança que tinha dificuldade para falar, ela começa a ter uma fala, uma verbalização, começa a ter uma linguística melhor. Aquela criança que tem uma dificuldade de se sociabilizar, ela começa a ter um momento de sociabilidade melhor nessa relação com outra criança, com o animal, com o adulto. Então, a gente tem, é de uma relevância muito grande que esse trabalho possa ser mais ampliado e ter mais acesso, que a população possa ter mais acesso, né? É interessante, eu acho que é uma pergunta que as pessoas possam estar querendo fazer com relação aos animais. E esses animais, eles são preparados? Então, eu vou pegar o início que a professora falou sobre o Torres, né? Que ele falou sobre mim e ela me contactou. O Torres cria cavalos, né? A gente se conheceu através desse mundo dos cavalos. Então, a gente tem uma escolha criteriosa desses animais. O equitador sempre acompanha, que ele que entende do passo do cavalo, se esse cavalo está bem, se esse cavalo é adequado para determinada criança. Então, a gente tem que estar atento à alimentação, como foi feita essa doma, os cuidados veterinários constantes, vermifugação, limpeza. Eles são criados assim, é igual aquele pet que a gente tem em casa, só que eles são maiores, né?
Então exige muita atenção, porque um cavalo que ele não foi casqueado, que é uma parte do casco, não foi casqueado de uma forma adequada, um cavalo que não se alimentou bem, ou um cavalo que foi mal domado, ele vai ser um cavalo inadequado para a ecoterapia, ele vai ter um comportamento que pode influenciar naquele atendimento. Então, antes de colocar ele em atendimento, a gente procura investigar tudo isso e sanar todas as pendências que ele tenha, né? Porque às vezes o cavalo chega de outra cidade e venha com algumas pendências quanto à alimentação, porque veio sem alimentação, adaptação também. Então, assim, é bem cuidadosa, mas com o tempo, a experiência, a gente vai tendo facilidade com isso. E essa interação emocional do animal e do paciente, da criança, principalmente criança, né, que é a clientela maior. Como que se dá essa interação? Existe uma rejeição por parte do animal ou existe uma rejeição por parte da criança com relação àquele animal? Como que se dá esse processo? Então, geralmente os cavalos são bem dóceis, bem mansos. Eles, até as crianças que têm um pouquinho de... que apresentam um pouquinho de agressividade ali naquele momento ou resistência, eles são bem tranquilos. Eu, como psicóloga, eu faço a aproximação dos pacientes, né? E nessa aproximação eu tento de todas as formas fazer com que a criança aceite o cavalo, de maneira do tempo dela, com calma, com tranquilidade. Se ela não montar hoje no cavalo, vai montar na próxima sessão. Isso pode demorar um mês ou meses. Então, assim, é um trabalho de dedicação e com tranquilidade. Quanto tempo dura uma terapia, uma sessão? A ANDI estabelece que sejam 30 minutos. Lá no Passo Amigo, a gente separou 50 minutos para aquela criança, que até o momento que ela monta, ela leva um tempo, tem um momento da despedida, um momento das atividades. Então, para ficar de uma maneira mais tranquila, a gente estabeleceu 50 minutos. Mas a ANDI passa para a gente que em cima do cavalo é 30 minutos. E essa seleção é feita, por exemplo, pelo corpo docente do curso da fisioterapia, né, professora? A seleção dos pacientes que são encaminhados para lá? Não, a seleção ainda a gente não tem. Crianças. A gente ainda não tem essa troca com a finca. A gente quer ter, já falei para ela sobre a gente fazer um projeto. Mas teria que ser selecionado por aqui para encaminhar. Sim, a gente teria os profissionais que fariam as supervisões, né? A gente tem um corpo de profissionais lá formado, habilitado para isso. Hoje, atualmente, quais são os profissionais que encaminham os pacientes para essas sessões? E quem acompanha? Os médicos, neuropediatras, fisioterapeutas, entre outros profissionais também. Aí a gente faz uma avaliação bem criteriosa, né, para ver realmente se aquele praticante vai ser inserido na ecoterapia. Temos algumas contraindicações, né, quanto a luxações, de quadril, quando a criança tem alergia ou machuca muito o cavalo, então a gente tem que controlar ali um pouquinho aquela ansiedade. O comportamento da criança, do paciente com o animal, ele é muito decisivo, né, nas sessões, né? Então a gente vai fazendo de maneira bem tranquila para que essa criança saiba como lidar, como ela pode tocar, né? Então é com muita paciência, a gente tem que saber com o que a gente está trabalhando, a gente tem que gostar do que está fazendo, porque é uma área que precisa de muita humanização, né, professora? A questão da reabilitação, ela é muito delicada e a gente tem que trabalhar com muito amor. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para a sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real.
distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu sou o professor Cláudio Negreiros, coordenador do curso de Gestão de Segurança Privada da Faculdade Metropolitana. O curso de Gestão de Segurança Privada visa formar profissionais capacitados para atuarem na elaboração, planejamento e fiscalização de planos de segurança e análise de risco em segurança institucional. Também tem como foco formar profissionais com perfil empreendedor para atuar na otimização e implementação de tecnologia na área de segurança. Toda a estrutura e tecnologia a Faculdade Metropolitana oferece para você. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Voltamos com o sala de opinião aqui com a professora Fabiana e Muriel, psicóloga, e falando sobre esse trabalho importantíssimo que é uma terapia assistida por animais. E interessante, doutora Muriel, falar, por exemplo, dessa assistência aqui no estado, né? São poucos, nós sabemos que são poucos no Brasil, mas em Rondônia já temos 4 centros, centros ou 5 centros dessa terapia. Aqui em Porto Velho tem 3 centros. 3 em Porto Velho? 3 filiados. No interior, acredito que tenham mais uns 3 também. Temos no Acre, Manaus, região norte são poucos, né, relativamente em questão a nível de Brasil. E atualmente acredito que a gente já tenha quase 400 centros filiados no Brasil. E com resultados espetaculares? Espetaculares. Você pode entrar no site ecoterapia.org.br, que eu acho que é da Onde Brasil, e lá tem, você clica no mapinha na cidade e mostra todos os centros. É um mercado bem amplo que está em ascendência também e possibilita que profissionais de várias áreas possam atuar de maneira efetiva. E como atuar nessa área? Como professora, preparar os nossos acadêmicos, preparar os nossos profissionais para atuar junto a essas terapias? Como fazer? Então, importante que seja formado, né? Que seja profissional formado, graduado. É importante que ele goste de criança. Eu acho que se for o público-alvo, né, o público maior... Mas não é só para atender, atende também a adultos também, mas ele tem que ter essa relação muito bem clara, muito bem formada, e gostar de estar em contato com o animal, porque também eu preciso ter o contato com o animal, né? Então, existem pessoas que têm uma certa resistência. E aí, se ele já retém essa resistência, acaba que eu acho que no decorrer, no final, ele acaba não tendo um bom resultado. Então, eu acho que tem que ter uma boa interação com o animal, gostar de animais, gostar de estar em lugar aberto, porque se o meu foco é trabalhar no ar-condicionado, no conforto, no meu jalequinho fechado, eu não vou conseguir trabalhar com a terapia assistida por animais, não vou conseguir trabalhar com ecoterapia. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar no local aberto, e local aberto, dependendo do lugar, é muito quente, dependendo do outro lugar, ele pode ser frio. Então, eu tenho que estar mais despojado, né? Para um ambiente mais light, para um ambiente mais clean. E saber trabalhar em equipe, porque não trabalha só em nenhum momento. Aquela criança ou aquele paciente, né, vamos colocar assim, que está ali, dificilmente ele vai ter uma assistência de um único profissional.
ele vai ter uma assistência do físio, ele pode ter uma assistência do fono, às vezes a questão é mais fonoaudiológica, mas também está com o psicólogo junto, então existe essa relação interdisciplinar dentro do processo terapêutico, é algo que ele vai precisar também ser despojado para trabalhar, e ter a formação, né, em eco. Eu quero trabalhar com ecoterapia, então eu vou buscar a formação na ecoterapia a nível nacional, que é em Brasília, e trazer isso para o contexto dele profissional, dentro dessa relação aí que ele precisa ter. Existe um telefone específico que eu possa entrar em contato para que eu tenha essa assistência? Tem sim, é o 6999352. Seria bom repetir. Eu falo, esse telefone, de quem é esse telefone? É da clínica ou é o seu? É o meu, pessoal. 993520707. A gente está atendendo a partir de terça-feira, terças à tarde, quarta à tarde, quinta e sexta à tarde também, e sábado o dia todo. Na quarta é o dia todo também. E a gente tem equipe lá completa para estar esperando essa demanda. E essa equipe é formada com quantos profissionais? Atualmente somos 7. 7 profissionais? Somos 7. Distribuídos entre fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, equitador. E posteriormente, acredito que o terapeuta ocupacional já vai estar inserido. O terapeuta ocupacional tem um papel muito importante também, muito, né? Muito. Até na questão da criança segurar ali na frente, no cilhão. Essa adaptação, quem faz é o terapeuta ocupacional. Se ele pode segurar ou não, quem diz é o terapeuta ocupacional. O físio, claro, também, né? A gente consegue também ter esse respaldo técnico pelo fisioterapeuta, mas o terapeuta ocupacional, quanto às atividades diárias, é fundamental. E é interessante que terapeuta ocupacional é uma das profissões que falta em todos os lugares, né? E todo mundo atrás de terapeuta ocupacional, são poucos os cursos no Brasil, né? Só temos aqui na Finca, e eu acho que outro em Belém ou em Manaus, e quer dizer, todo mundo atrás do profissional, e nós não temos. Inclusive, muitos receberam proposta para ir embora, né? Tanto para o interior como para outros estados. Eu acho que aqui em Porto Velho a gente está com pouco terapeuta ocupacional. Está bem, né? escasso. E é tão importante em todo o processo. Mas, professora, vamos voltar, né? A nossa graduação em fisioterapia, né? E a importância dessa parceria, né? Com Passos Amigos. Sim, como a gente já falei, né? Assim, para o aluno, para essa oportunidade é super importante. É importante para ele ter essa vivência, porque a prática não tem nada que substitua, né? A gente passou aí por esse processo pandêmico, a gente viu quanto que foi desafiador, né? Como profissional de saúde, como professora de um curso de saúde, a gente proporcionar essa prática para o aluno. E aí a gente vê como que é diferente. Então, a possibilidade desse aluno estar praticando, de estar ali trocando essa vivência é de extrema importância na formação profissional dele. Então, ele sai como um profissional diferenciado. Ele pode dizer, eu tive uma vivência prática da ecoterapia na minha formação. Então, isso enriquece muito a formação dele e traz possibilidades, né? Porque ele já não vai conhecer, ele já conhece um pouquinho do processo. Então, se ele realmente se decidir pela ecoterapia, ele já tem um pouquinho ali de conhecimento prévio. Ele não vai no escuro, ele sabe para onde ele realmente está indo. Professor, e aquele paciente que chega na clínica, que fez eco ou está fazendo eco, ele já tem a visão daquele paciente na cela, na manta. É verdade. Como a senhora vê a perspectiva para o futuro dessa terapia, Muriel? As melhores possíveis, né? Eu acredito que é uma técnica inovadora, muito motivadora também para quem está recebendo aquele tratamento. A gente ouve dos pais muitas coisas boas, dos praticantes também, até dos praticantes não verbais. Tem praticante lá que está galopando e está muito feliz, e quando não vai, a mãe fala que saiu chorando, ficou triste ou ficou estressado, porque não fez aquela terapia até por condições climáticas. Tem essa também, né? Choveu, a gente tem que ver se essa terapia vai acontecer. Então, assim, essa devolutiva da ecoterapia
ou das terapias assistidas com animais é muito válida. E algo que eu observei quando eu vou lá, achei super interessante que às vezes uma criança, uma família que tem 2 filhos, uma criança vai especificamente para a eco, e aí o irmão vai no mesmo horário, mas para a equitação, para a parte esportiva. Eu achei isso super interessante. Passa a ser parceiro, né? E auxilia muito isso, né? Isso, então assim, esse momento, ele faz parte hoje do grupo familiar. Então, assim, tem uma interação familiar para a criança que realmente necessita e para aquela que quer como um esporte, que é uma questão mais de lazer. E o nosso curso, professor de fisioterapia para o futuro com esse tipo de evolução. Como que a senhora vê esses nossos novos profissionais e a evolução de nossos futuros ou pacientes também? Eu vejo assim de uma forma muito próspera e muito vindoura. Assim, acho que os olhos brilham, né, vislumbram quando a gente vê algo novo e possível. Porque também é ruim quando a gente vê algo que é novo, mas está muito distante, está muito difícil de acontecer. Né? Quando a gente de colocar em prática, quando a gente vê essa possibilidade acontecendo, eu me empolgo junto com os alunos, eu coloco pilha de vamos lá, e vocês estão tendo a oportunidade, uma oportunidade ímpar, que muitos não têm, muitos não teriam, e que, né, hoje tem essa possibilidade de ter uma grade atualizada, de ter uma grade atual, onde a gente consegue mostrar e eles conseguem vivenciar o que é novo, o que está acontecendo. Né? Eles não estão vendo algo que é ilusório, vai acontecer, distante, né? Está ali, está aqui do meu lado, eu estou vivenciando. Eu só não vivencio se eu não quiser. Então, a oportunidade ele tem. E seria tão importante, né, que os serviços públicos assumissem esse papel, né, com esse processo terapêutico. Tem muitos estados que o SUS custeia já. Tem muitos estados que têm vários centros funcionando só de maneira sem fins lucrativos, e quem banca é as empresas, é a prefeitura, é o governo. E essa é a primeira turma que a gente está abrindo as portas dessa forma, né? Eles estão realmente auxiliando nos atendimentos, tendo respaldo dos profissionais, sendo direcionado por quem realmente entende, e a gente quer cada vez mais estreitar essa parceria. Que bom, eu quero agradecer a você, Muriel, muitíssimo pela essa parceria, pela importância de estar podendo divulgar esse trabalho tão importante, não só para nós que trabalhamos na área de educação, mas para aquelas pessoas que necessitam desse serviço e não tinham conhecimento que esse serviço existe aqui em nossa Rondônia, em nossa Porto Velho. E dizer à professora Fabiana também que vamos motivar cada vez mais, né, dar importância àquilo que tem resultados. Sim, com certeza. Esse é o nosso papel como educador, né, como educadora que sou. E está no nosso sangue essa questão de incentivar, de colocar pilha mesmo para que o aluno ele se sinta parte do processo. Né? O processo, eu costumo dizer que o processo de formação é muito de responsabilidade dele mesmo, mas ele precisa querer. As oportunidades acontecem, estão aí. E aí faz parte da gente estar junto com eles também. Eu digo que o professor está junto hoje, né? Então, é muito bom quando a gente consegue realmente ver um caminho e um trilho possível, né, dessa formação acadêmica. Mais uma vez, muito obrigado, professora Mariel, professora Fabiana. Foi muito importante estar com vocês aqui. Agradeço imensamente essa oportunidade e de poder divulgar. Né? E para vocês um grande abraço e até o próximo programa. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane?
A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para a sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar Medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real.